Abre, Senhor, os nossos ouvidos e dai-nos agora a capacidade de escutar a Tua palavra como discípulos. Fala-nos ao coração, Senhor. Fala-nos não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos escutar. Tira-nos da nossa zona de conforto. Leva-nos, Senhor, para águas mais profundas e prepara-nos para a batalha que estamos vivendo. Não é contra homens de carne que devemos lutar, mas contra os espíritos maus que pairam sobre os ares. Dai-nos, Senhor, a plenitude do Teu Espírito, a proteção da Virgem Santíssima, aquela que pisa a cabeça da serpente. Dai-nos, Senhor, a honradez de São José, patrono de toda a igreja. Pedimos a proteção do nosso anjo da guarda, de São Miguel, Gabriel, Rafael, a poderosa proteção de São Bento, São Padre Pio, para que possamos, preparados e capacitados esta noite, voltarmos cheios de força e sabedoria para lutar em favor das nossas famílias. Nós Te exaltamos, bendizemos e louvamos o Teu santo nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Amém? Muito bem, meus irmãos, alegria estar com vocês aqui. Sacramento de amor, nossa querida Divinópolis, né? Aqui acontece o contrário, né? A gente prega mais fora do que dentro, mas a alegria também está nos eventos aqui, tão pertinho de nós, para refletirmos um pouquinho sobre a nossa família e sobre os tempos que estamos vivendo. Nós estamos acompanhando pelos meios de comunicação esta guerra que o mundo todo tem acompanhado. Outras guerras começaram antes e perduram até hoje. Esta nos chama a atenção e deve nos chamar a atenção, principalmente porque envolve aqueles lugares que nós temos como santos. Mas nós não queremos olhar apenas esta guerra que acontece embaixo, mas é preciso tomar consciência de uma guerra maior do que essa e pior do que essa, que é uma guerra espiritual. Esta, todos nós estamos nela. E certamente os perdedores serão aqueles que não acreditam que eles estão em guerra. A primeira coisa e um ofício muito valorizado na Idade Média era o sentinela. Quem era o sentinela? Era alguém que vigiava, era alguém que não dormia, era alguém que não cochilava. E o castelo era construído num lugar estratégico. Nunca se constrói um castelo embaixo, o castelo é no alto, e mais alto que o castelo havia uma grande torre, e em cima lá da torre, o sentinela. Ele tinha perto dele um sinete ou um chofar, e ele só tocava o sino, e ele só tocava o chofar em caso de guerra. É preciso lembrar que na alta Idade Média não havia como hoje internet, celular, correio, sedex, havia nada disso. Havia os mensageiros. Quando um rei ia invadir um castelo e ele queria negociar primeiro, ele enviava um mensageiro, e esse mensageiro ele era intocado, não se tocava nele, mesmo ele sendo inimigo. Ele ia, colocava lá as premissas de uma possível paz. Se o rei não aceitasse, então ele declarava guerra contra aquele reino. E isso são os reinos constituídos.
Mas haviam vários povos, entre eles os bárbaros. Os bárbaros não tinham conversa, nem mensageiro tinham. Muitos eram nômades, eles iam andando, no caminho eles sabiam que havia um reino. Geralmente o reino, ele era cercado, não é como a cidade hoje, tudo espalhado, era tudo muito juntinho para manter a segurança. E os bárbaros então viam um reino, eles já iam atacá-lo. Daí a importância do sentinela, porque o sentinela, ele olhava nas 4 direções se não estava vindo o povo atacar aquele reino. Exemplo, os bárbaros que não avisavam. Quando o exército estava apontando, ou os bárbaros, os guerreiros, ele tocava o sino, ou ele tocava o chofar. Nesta hora, ninguém perguntava nada. Todos sabiam: guerra, nós estamos sendo invadidos. Os soldados já levantavam. Você já viu filme desse tipo? Os soldados se levantavam, os arqueiros iam para as posições, os cavaleiros já iam pegando os cavalos, o escudo, e eles estavam preparados para a batalha. Qual era a maior tragédia, para não falar desgraça, que podia acontecer? É quando o sentinela tocava o chofar, ou ele tocava o sino, e as pessoas achavam que ele errou, que não era uma guerra, podia ser um treinamento. Talvez ele estava desentupindo o chofar, ou ele esbarrou no sino. Estes reinos eram os primeiros a serem destruídos, porque para aquele povo não estava acontecendo nada, eles não estavam em guerra. Então você podia dormir e continuar vivendo a sua vida, que nada estava acontecendo. Meus irmãos, esta introdução é para tudo aquilo que nós vamos dizer esta noite. E para não falarem que é coisa da minha cabeça, ou que o padre está doido, eu já trouxe o catecismo, porque a minha pregação vai ser toda colada do catecismo. Eu só vou ler, vou dar uns cutucões, é claro, mas está tudo aqui. Só que as pessoas não leem, as pessoas não estudam, as pessoas não rezam, elas não estão vendo a batalha em que estamos. Você conversa com muitas pessoas, elas vão dizer: não, isso é cabeça de alguns aí, está tudo muito bom, está tudo andando às mil maravilhas, a igreja está uma maravilha, as famílias estão em paz, não tem problema nenhum, vamos continuar caminhando. Estes são os primeiros reinos a serem destruídos, aqueles que não ouvem o alerta, aqueles que não se colocam em ordem de batalha. Quero citar apenas um versículo, e com ele eu vou para o catecismo. Você pode anotar, quem tem Bíblia abre, quem não tem anote aí. Mateus 24, do 38 ao 39a. Mateus 24, 38 ao 39a. O que o texto diz? Vamos lá. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e os homens de nada sabiam. Vamos repetir? E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Eles não sabiam, mas os que eram de Deus sabiam. O povão não sabia, mas Noé sabia. Noé estava debaixo da promessa. Os de Deus sabiam, o povão não sabia. As pessoas podem até discordar, não tem problema nenhum, é a minha opinião, é aquilo que eu tenho visto, rezado e estudado. O mundo que nós vivemos
é um mundo que não tem mais conserto. Ele não vai voltar mais a uma fé cristã. Pelo contrário, daqui para frente, cada dia mais, o cristianismo será perseguido. E bobo daqueles que não sabem de nada, que serão os primeiros a serem destruídos. As pessoas estão comendo, bebendo, passeando, casando, trabalhando, juntando dinheiro, e ninguém está vendo o tempo que nós estamos vivendo. Se o mundão não sabe, nós precisamos saber, porque quando o dilúvio chegar, Noé e aqueles que são de Deus serão salvos, enquanto a maioria será levado. Olha o versículo: e os homens não sabiam de nada, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Os que são de Deus sabem. Então repita comigo: eu sou de Deus, a minha família é de Deus, e o Espírito Santo vai me formar, vai me preparar para os dias difíceis que estão por chegar. Eu falo por chegar porque o torniquete vai apertar, porque os dias difíceis já chegaram. Se você tem uma visão mais ampla, se você vê o que acontece em certos lugares, em certos países, e vai chegar também ao Brasil, você sabe que o cristianismo está sendo perseguido há muito tempo. E no nosso país, ultimamente, como eles sabem que é um país muito cristão, muito católico e depois muito evangélico, eles não vão atacar diretamente aos cristãos. Qual é a primeira arma que se usa? E você precisa saber, é a arma da igualdade, a arma da fraternidade, a arma do tudo vai bem quando se reza, igualando todas as fés, não é? Na verdade, fé não tem plural, fala fé, mas quando não é cristã, cada uma tem uma fé, então o negócio vira uma miscelância. Tinha um pregador muito animado, né? Que não sabia o plural da fé, aí ele está muito animado e pregando, ele falou assim: olha, nós nunca mais seremos destruídos, nós temos fé no Senhor. Se pegar a sua fé, se pegar a minha fé, se pegar a nossa fé, nossas fezes salvarão o mundo. Meu filho, as fezes hão de salvar o mundo mesmo, né? Mas o que tem acontecido no Brasil? Se você está atento ao movimento religioso que tem acontecido no Brasil, as novelas, as notícias, o que eles estão fazendo de maneira muito clara? Tirando a maldade do mal e colocando a maldade no bem. Eu recebi um vídeo, mas eu não quero só postá-lo, eu quero gravar um vídeo falando para a gente olhar para ele com um outro olhar. Não sei se vocês viram no Instagram, as crianças que estudam lá na faixa de Gaza, no Hamas, como que eles são educados na escola. Então tem os menininhos todos pequenininhos e o repórter perguntando para eles: o que você aprende na escola? O menininho falando: não, porque a gente aprende que o pessoal lá de Israel mata os nossos jovens, eu tenho que apedrejar. Quando você for adulto, o que você quer fazer? Ele falou: passar o carro em cima, eu quero esfaquear, eu quero jogar uma pedra para matar. Crianças pequenininhas com isso na cabeça. Por quê? Porque é possível ensinar a criança para o bem ou para o mal. O que nós temos visto hoje no discurso que paira sobre a nossa nação? Que o cristão, ele é intolerante, que o cristão, ele está contra a maré, que hoje está todo mundo aceitando tudo, está tudo muito bem, mas o cristão fica empacando o negócio. O cristão não quer apoiar o aborto, não quer apoiar outras coisas que estão acontecendo, fica dando pitaco, tem que tirar esse povo da política, tem que afastar o cristão daquilo que é social. Houve agora a eleição dos conselhos tutelares, vários conselhos subiram pessoas cristãs de verdade,
pessoas evangélicas já fizeram uma reeleição que não pode misturar. Por que não pode misturar? Porque eles querem tirar, não é o cristão, eles querem tirar é Cristo, os valores cristãos. Aí, meu filho, as pessoas comem, bebem, passeiam, se casam, dão em casamento, e o povo continua não sabendo de nada. Só que o exército está avançando, o dilúvio está chegando, e a hora que você acordar, meu filho, vai ser muito tarde. E a pergunta que o catecismo responde, e agora eu vou ao catecismo: qual é o tempo que nós vivemos? Qual é o tempo que nós vivemos? Eles me deram um apelido lá no Instituto Hesed, eu gostei muito. Toda vez que eu chego lá, aí as irmãs vão me receber, tá lá os irmãos, aí eles falam assim: olha, chegou o padre do catecismo. Falei, aí você me agradou. Falou, padre, eu já ouvi muita pregação sua, eu nunca vi um padre se dar tanto catecismo como o senhor. Primeiro, eu louvo muito a Deus pela oportunidade que eu tive de ser professor de catecismo para os nossos seminaristas durante vários anos, quando eu era padre lá em Carmo do Cajuru. Então isso me ajudou muito a aprender a estrutura do catecismo, a saber direitinho as partes do catecismo, e isso a gente usa muito também na nossa pregação, porque toda a palavra de Jesus, ela é catequética. Todo ensinamento de Jesus, ele é doutrinal. É isso que as pessoas não querem. Elas querem só o love, mas elas não querem o ensinamento. E pegando por base o versículo que eu li para vocês agora, que ninguém está sabendo de nada até que o dilúvio vem, a pergunta é: padre, que tempo é que nós vivemos? Como que nós vamos nos colocar neste tempo? A Sacramento de Amor, ou a comunidade, qual é o tempo, padre, que nós vamos testemunhar Jesus? Nós, sacerdotes, qual é o tempo que nós estamos evangelizando? A própria igreja, qual é o tempo que ela está inserida? Anote aí, que você não vai decorar isso tudo, mas para que você leia lá no seu catecismo. E quem não tem catecismo, cria vergonha e compra um. 670. Eu vou ler o catecismo. Desde a ascensão do Senhor Jesus, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. O ser humano tem na cabeça uma pergunta: quando é que o mundo vai acabar? O mundo acaba para o pagão. Para o cristão não existe fim de mundo, existe fim dos tempos, que é diferente. Fim de mundo é uma coisa, fim dos tempos é outra. Fim de mundo é acabar tudo, explodir tudo, não sobrou ninguém. Fim dos tempos, a volta de Cristo. Aí o tempo será zero. Ele é o tempo. Tanto que no Círio Pascal tem Alfa e Ômega. Ele é o início e o fim. E o que a igreja está aqui me ensinando? Que o fim dos tempos começou quando Jesus subiu aos céus. Ninguém sabe quando será a volta gloriosa, mas nós estamos vivendo os últimos tempos. O catecismo vai dizer: já estamos na última hora. É como se o relógio de Deus tivesse em 12 horas, nós já estamos na 11ª. Nós estamos na última hora. Portanto, a reta final do mundo já chegou para nós, e a renovação do mundo está irrevogavelmente adquirida e de um certo modo real já e antecipada nesta terra. Pois já na terra a igreja é assinalada com a verdadeira santidade, embora imperfeita. Ou seja, nós estamos na reta final. E eu não sei quando é que esta reta vai terminar. E as pessoas perguntam, e várias aparições de Nossa Senhora deram a resposta. Deus está esperando o quê? O que Deus está esperando para acabar com isso aqui?
Nossa Senhora respondeu em várias, principalmente Medjugorje. Ela vai dizer: o meu imaculado coração é que segura a mão esquerda de Cristo, a direita é a mão da misericórdia, a esquerda é a mão da justiça. É o meu imaculado coração que segura a mão do meu filho, para que os pecadores tenham tempo de se converter. O que Deus está esperando? A nossa conversão. Monsenhor Jonas Abib tem uma canção que vai dizer que nós nascemos para ser santos, santos, santos. A canção chama Santidade de Vida. E ele vai dizer: e quanto mais santo nós formos, mais nós vamos apressar a volta do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida alguma. Conversávamos lá, agora nessa festa de São Miguel, lá em Fortaleza, a irmã Kelly com o padre Duarte Lara, padre bem-vindo, são exorcistas, e eu estávamos lá na sala tomando café e falando sobre estas coisas. Irmã Kelly Patrícia falou algo que eu acredito. Ela disse piamente, abertamente, que nós somos a geração que veremos a intervenção plausível de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que vai acontecer, que do jeito que está, nós estamos caminhando para a derrota. E o Senhor disse que a sua igreja não prevaleceria perante o inferno, e se depender dos próprios homens, a igreja cairá. Só que nós acreditamos numa intervenção milagrosa de Deus. O que acontecerá? Onde acontecerá? Quando acontecerá? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que os tempos que nós vivemos são tempos tenebrosos, que a humanidade nunca viveu coisas que nós estamos vivendo. É por isso que eu digo que eu vejo este mundo como um Titanic afundando. Não sei se alguém já viu aqui o Titanic. Quem não viu, veja. Bom filme. Titanic, um navio grande, bate no iceberg. Havia lá no alto da pilastra um rapazinho para olhar, mas havia muita neblina, ele não viu o iceberg. E quando bate, cai uma pedra de gelo lá dentro do navio, o pessoal fica até chutando: ah, foi por pouco, hein, ó, passou o gelo ali, não, quase que a gente pega no gelo, hein, graças a Deus. Só que eles estavam olhando a parte externa. Quando você olhava a profundidade, a ponta do iceberg não é nada. 10% do iceberg é para fora, 90% está debaixo d'água. O que não aconteceu em cima, aconteceu embaixo. O iceberg foi rasgando o navio por baixo e ele furou 3 compartimentos. O Titanic foi construído para que ele navegasse com 2 compartimentos cheios. Se enchesse, eram 5 ao todo, se enchesse 3, ele afundaria. E a melhor hora do filme, não que a gente quer que o navio afunde, mas o auge do filme não é o navio afundando, é a hora que há uma reunião. Depois que o navio bateu no iceberg, lá está o construtor do Titanic, estão 2 bem milionários, está o capitão com a sua tripulação, e eles estudando a planta do navio. Aí o capitão pergunta assim: o que aconteceu? Aí o marujo disse: rasgou o navio por baixo, e segundo informações, já encheram 2 compartimentos e está enchendo o 3º. Aí o comandante diz: fechem todas as portas. Aí você viu no filme, o pessoal morrendo afogado, que eles fecharam as portas de ferro, que não tinha tempo de salvar aquele povo lá embaixo, era melhor que salvar o navio. Quando fechou as portas todas, o cara que construiu o Titanic e que diz que nem Deus o afundaria, ele olha o mapa na mesa e diz assim: quantos compartimentos estão cheios de água? Eles disseram para ele: 3. Aí o comandante perguntou: e aí, o que nós faremos? Essa hora é a melhor do filme. O comandante, aí o construtor do Titanic fala com o comandante assim: joguem os botes na água, vamos salvar quem a gente puder, pois o Titanic vai afundar.
Muitos não acreditavam, mas ele disse e as coisas começaram. Porque encheu 3 compartimentos, ele ia afundar. Meu filho, guarde o que eu estou falando para você e abra sua mente. O mundo que nós estamos é um Titanic afundando. Se você olha o que as pessoas andam aprontando, os valores que o mundo cultua, as músicas que as pessoas dançam, as séries que eles estão vendo, não é possível que você não leia, não é possível que você não tenha uma visão crítica da realidade. Eu tenho visto os católicos bem fracos, bem superficiais. As pessoas parecem que estão com uma venda no olho, eles não conseguem ver o que está acontecendo. Há uma série na Netflix que se chama Lúcifer. O apelido dele é Lu. E eles pegaram um capetão bonitão. E quem vê a série, que eu não vou ver uma coisa dessa, vai ficar chamando um nome desse dentro da minha casa, né? Você veja na sua. Aí depois que ele chegar, aí você me chama para tirar. Não é assim que funciona? Você chama e o padre tem que tirar. Aí fica lá, Lúcifer. Aí o que é o filme? A série é um homem muito bonito que vai se relacionando e ele fica amigo de uma delegada, uma policial. E ele não é tão ruim não. Ele ajuda, ele vai justiça para o mal, o bom. Aí a pessoa olha e fala assim: nossa, não é que o diabo não é tão mal como pintam? Ele é até bonzinho. E as mais piriguetes dizem: um capetinha desse até eu queria, sabe? Pegam o anjo decaído, aquele que guerreou com São Miguel, o que tem orgulho e ódio, orgulho de Deus e ódio do ser humano, e transformam numa série para que dentro da sua casa o nome dele seja invocado. Eles pegam o mal e transformam em bem. Agora me digam, saiu agora um filme onde o demônio, ele sai do inferno e ele vem atazanar uma família. Ele vai matando outras pessoas, mas o alvo dele é levar para o inferno um casal que é caçador de demônios. Esse demônio, ele vem em forma de quê? Como chama o filme? Saiu agora. A freira. Agora você não está entendendo a jogada. Eles pegam o demônio e transformam em bem. E pegam uma irmã de caridade, um símbolo do catolicismo, aquelas mulheres de hábito, de véu, e transformam num demônio. Ou seja, você vê o mal e ele é bom, você vê o bom e ele é mau. Isso vai mudando o inconsciente coletivo. Ao invés de você temer o mal e amar o bem, você vai querer colocar na sua casa o mal, porque Lúcifer é uma gracinha, mas a freira não, a freira ela é um diabo. Quer dizer, o diabo é bom e o diabo agora virou irmã de caridade. Olha a inversão que o cinema consegue fazer. E as pessoas estão comprando a ideia. Pais dormindo e os filhos maratonando série, uma atrás da outra. Aí depois os pais vão dizer: ah, padre, eu não sei onde eu errei. Eu vou dizer onde você errou. Você estava dormindo em berço esplêndido. Você não assumiu a educação dos seus filhos. Você não protegeu a sua família. E não é ser autoritário, mas é usar de autoridade. Falou: olha, e quando você estiver morando comigo, quando você estiver dentro aqui da nossa casa, eu e a minha casa, e você também, nós servimos ao Senhor. Eu vou acompanhar o que você está vendo. Não é para deletar o histórico do computador. Nós vamos olhar, vou colocar sites bloqueados. Você está invadindo a minha privacidade. O dia que você morar na sua casa, você vai ter a sua privacidade. Quando você estiver na nossa casa, o que pauta aqui em casa é a privacidade nos valores cristãos. Na hora da correção vem a dor, mas na hora da vitória vem a gratidão. Na hora da vitória vem a gratidão.
Quantas e quantas vezes eu te pequenininho, e agora eu estou vendo, graças a Deus, o Samuel e a Carol na mesma toada dos meus pais. Porque quando a gente é pequeno, a gente tem mania de falar com a mãe e com o pai: eu não gosto de você. O Marcos agora está na escolinha. Aí ele deu a primeira na Carol, quando eu não sabia que ele estava falando isso. Quando a Carol corrige ele fala: eu não sou mais seu amigo. Aprendeu na escola, né? Aí um dia ele estava lá em casa, fez no seu que não podia. A Carol falou: vem aqui. Nem precisa bater não, só falar firme com ele, ele já chora. Vem aqui. Está certo isso, Marcos? Está certo isso? Sente aqui. Sente aqui. Ele senta, começa a chorar. Eu não sou mais seu amigo. Aí ela: quem falou que eu quero que você seja meu amigo? Mas me obedecer você vai. Pode ficar sentado aí. Fica ela chorando. Tadinho, meu coração corta. Eu não posso fazer nada, né? Até já a mãe educar. Eu momo depois. Aí acabou o castigo. Marcos, pode sair. Olha que ele levanta. O que ele faz? Vai abraçar ela. Vem cá. Por que você fez isso, meu filho? Um processo de educação. Tem que cuidar de pequeno. E vai cuidando na pré-adolescência. Vai cuidando na adolescência. E isso eu não estou falando só religião, não. Estou citando aqui neurociência. Procure lá no papai Google, em sites de neurociência, quando é que a mente do ser humano está madura para tomar decisões independentes. Não é mãe que falou, não é pai que falou, não é padre que falou, e nem está na Bíblia. É a ciência que falou. E os cientistas todos atestam que a nossa capacidade de tomar decisões de maneira consciente e madura é somente aos 21 anos de idade. Vá lá e pesquise, para não falar que eu estou falando bobagem. Vá lá e pesquise quanto é que a mente humana está madura para tomar de decisões. A ciência já falou que aos 18 anos, mesmo aos 18, nossa mente ainda não está madura para ter um raciocínio lógico. Aí você veja, a ciência diz que aos 21 anos, agora tem outros que vão desculpar a franqueza, viu? Estão com 40 anos nas costas, até hoje não consegue tomar decisão. Duas coisas eu acho chato, não sei se vocês acham. Duas coisas eu acho chato. Eu acho criança que adulto chato. Criança tem que ser criança, aquelas crianças que falam com adulto, dá palpite com verso de adulto, tem um português igual de adulto. Padre, eu quero lhe dizer, estou me sentindo inconveniente. Ah, meu filho, você é chato, hein? Vai brincar com a menina, vai calçar uma sandália, vai rolar no bar, vai correr atrás de cachorro. Isso é chato. Menino tem que ser menino. Agora, outra coisa chata é adulto que compõe com criança. Você casou com um cara, o cara está com 40 anos nas costas, o cara é um moleque. Não tem responsabilidade, não trabalha com afinco, não faz o que precisa ser feito. Aí eu faço o que eu quero. Isso é criança, meu filho. A diferença de criança e de adulto, a criança faz o que ela quer, o adulto faz o que ele precisa. Vá lá em 1 Coríntios 13. Quando eu era criança, vivia como criança, fazia o que era de criança, falava. Agora que eu fiquei adulto, não. Eu abandonei as coisas de criança. Então nós precisamos ser adultos na fé. Aí, estou citando um exemplo. O que foi que eu falei aqui? Eu perdi a sequência. A correção da criança. A criança é adulto. Acompanhar a criança na sua casa. Aí o pai não sabe que o filho está pronto para tomar decisões aos 21 anos. O que eu tenho visto hoje? Caboquinho de 13 anos mandando na casa. O menino está cheirando a leite, ele põe um horário, ele tranca quarto, celular tudo com senha. Ele vê na televisão o que ele quer, ele dorme a hora que quer, ele levanta a hora que quer, ele vai aonde que quer. Quer dizer, com 21 anos está maduro, com 13 já está mandando. A minha pergunta é, vai dar certo? Vai dar certo? É lógico que não vai dar certo. E aqui, meus irmãos, não é religião, não é padre, é ciência. Com 21 anos, você está maduro para tomar decisões. Aí você vê crianças com 10 anos, 11 anos, 12 anos. Ah, eu quero mudar de sexo.
quero mudar de sexo. Eu quero cortar meu seio. Eu quero cortar meu pênis. Espera aí, meu filho. Você pode até cortar isso aí, mas vamos esperar até 21, porque o que você está fazendo hoje, você não tem nem consciência do que você quer. Olha que interessante. A ciência, ela vai para um lado, essa galera vai para o outro. E eles gostam quando a ciência aprova. Quando a ciência não aprova, aí cientista aí não sabe de nada. Cientista aí está falando coisa, é da cabeça dele. Então veja o que você está ensinando para os seus filhos, veja os valores que você tem passado e siga o meu conselho. Quem ama, cuida. Então cuide, vigie, acompanhe. Eu lembro a minha mãe, hoje eu lembro com gratidão, mas na época com raiva. Não tem problema, tem que fazer. De vez em quando eu chegava da escola, sem a minha mãe me falar nada. Cristian, vem aqui. Sim, mãe, traga a sua mochila de escola. O que foi, mãe? Não, só a mamãe vê. Tira os cadernos aí. Tirei os cadernos. Tem mais alguma coisa? Não, mãe, só caderno. Deixa eu ver sua bolsinha de escola. Tá aqui. Tá tudo certinho. O que a senhora queria ver? Nada. Queria ver se tá tudo ok. Não, mãe, tá tudo ok. Na época eu pensava o quê? Que ela queria ver se eu não perdi caderno, se eu não desperdicei material. Não era isso que ela queria ver, não. Ela queria ver se na minha bolsa tinha alguma coisa que ela não comprou. E se tivesse, ela queria saber de quem que é. Se na minha bolsinha tinha alguma coisa que não era para estar ali. Agora, meus irmãos, responda para mim. Qual que é o pai e a mãe hoje que está interessado em mexer em mochila de filho? Filho entra, filho sai, filho dorme, filho acorda, ninguém sabe de nada. Hora que já está usando droga há 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas eu não sabia de nada. Mas não sabe de nada, né? A dondoca não sai do salão, o pai não sai de shopping, não está acompanhando a família, está deixando a família, a Deus dará. Nós estamos em guerra, e a guerra é contra a sua família, a guerra é contra os seus filhos. Se você não sabe, eles querem perverter a sua criança. O pessoal da ideologia de gênero tem na cabeça que a criança não pertence à família, a criança pertence ao Estado, e o Estado vai educá-la do jeito que ele quiser. Eu não sei qual a necessidade que esse povo tem, qual a insistência que esse povo tem de pôr aula de sexualidade para crianças do pré-primário. Criança de 1ª, 2ª série, ele nem sabe o que é bingolim direito, nem está sabendo, mas eles já querem de pequeno. Vamos doutrinar esse povo todo para quando crescerem tiverem uma vida de perversão, que é o contrário do que nós queremos, a conversão. Se os pais fossem mais incisivos, esse pessoal não era tão folgado. Vocês viram há pouco aí o STF com a questão do aborto, arrogando para eles o que nem deles é. Mas não vamos entrar nesses méritos. Já começaram a votação, a primeira já votou positivo, né? É a mulher. Aí o que o Brasil fez? Se levantou. Pessoas foram para a internet, e xingando, e passeata, e vamos gente, eles viram que o caldeirão esquentou. O que eles fizeram? Não vamos discutir isso agora, vamos encavetar isso aí, não estamos prontos ainda. Na verdade, eles arregaram. Eles viram que a população ficou revoltada. Meu filho, se todo filho que chegasse em casa com algo de estranho no caderno, se os pais fossem na escola, eles pensariam 100 vezes antes de colocar outra coisa. Mas o pessoal não olha, o pessoal não vai, o pessoal não cobra, ninguém fala nada, ninguém tem opinião de nada, ninguém toma decisão de nada. E à medida que você não toma decisão, e que você fica em cima do muro, você já tomou uma decisão, a decisão de perder os seus filhos. A decisão de quando você acordar, o seu filho com 13, 14 anos, colocando o dedo na sua cara, mandando você ficar calado e fazendo da sua família o que ele quer. É preciso olhar a nossa família nestes tempos difíceis que estamos. 671. Por este motivo, que nós estamos nos últimos tempos, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para apressar a volta de Cristo, dizendo-lhe: vem, Senhor
Jesus. O que a gente diz? Vem. Vou ver quem frequenta missa aqui. Qual é a época do ano que nós mais clamamos a vinda de Cristo? Alguém falou, acho. Foi você? Advento. Olha os cantos do Advento. Senhor, vem salvar teu povo. Vem, Senhor. Ou seja, chamando o mistério da encarnação. E toda a vida da igreja, a liturgia da igreja romana, ela é uma liturgia de advento. Advento. Quando o padre diz no final de toda a consagração: eis o mistério da fé. O que a gente responde? Anunciamos, proclamamos. Aí, toda missa: vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Quanto mais missa você participar, mais rápido o Senhor voltará. Então esses católicos praticantes estão enchendo o saco mesmo, estão atrapalhando a igreja. Nós temos que ser católico de missa. Toda missa que participar: vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Jesus. E toda vez que você olhar para a Eucaristia, o Senhor está voltando, o Senhor está chegando. Na missa, de maneira sacramental, e um dia de maneira plena. Até um repórter da Globo, claro, é um repórter, não é um teólogo, mas quem não sabe não fale, né? Tem até um ditado que fala: não, se você não sabe, não fale, e deixe que as pessoas achem que você é um idiota. É melhor ficar calado e as pessoas acharem que você falar e acabar com a dúvida. Aí o repórter falou e acabou com a dúvida, porque ele estava falando sobre Israel, que Israel está esperando o tal do Messias, que para o cristianismo será a segunda volta de Cristo, e para ele será a primeira. E o repórter riu e disse: agora vamos ver quem acredita num absurdo desse, né? Quer dizer, para eles a nossa fé é uma chacota. Vocês acreditam nisso? Vocês estão esperando Cristo voltar? Pelo amor de Deus, nós estamos em 2023, vocês estão com essa mente ainda? Realmente, cristão é um atraso de vida. Tem que eliminar esse pessoal, muito atrasado. 2023, vocês olhando para cima e dizendo Cristo voltar. É brincadeira, hein? É assim que eles nos veem, é assim que eles nos tratam. Por quê? Porque o cristianismo, ele incomoda, porque o demônio sabe que o único escudo que o mundo tem é a igreja que ele deixou. Vocês nunca pensaram, meus irmãos? Não estou falando mal, não estou falando mal dos evangélicos, estou falando bem da nossa igreja. Vocês nunca pensaram por que não existe milagre, comprovadamente milagre de santos, em nenhuma outra igreja senão na nossa? Vocês nunca pensaram nisso? Nunca apareceu ninguém com as santas chagas que não fosse da nossa igreja. Padre Pio não apareceu. Milagres de Nossa Senhora, ela nunca apareceu em outra denominação religiosa. Milagre da Eucaristia, santos que lutaram face a face com o diabo, milagres que a igreja tem registrado de livros e livros. Nunca aconteceu nada fora da fé católica. E nós sabemos, o escudo que segura o mal tem sido esta crença. E ouça aqui o que eu quero ler para você. 10. A garota do tempo, vai me mostrando aí. O que eu leio aqui para finalizar? Atenção, aqui é perigoso. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. Repita comigo, complete, né? O tempo do Espírito e do Espírito clama, testemunho se faz. Você tem clamado o Espírito Santo e você tem testemunhado a fé? É o tempo que nós estamos, do Espírito e do testemunho. Mas é também um tempo marcado pela tristeza e pela provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de expectativa e de vigília. Expectativa e de vigília. O que é que nós estamos aqui esta noite?
porque nós somos um povo que tem expectativa, mas um povo que se reúne em vigília. A partir da ascensão, o advento de Cristo é a sua glória iminente. O que é algo iminente? Está para acontecer. O catecismo que está falando, estou no 663. Este acontecimento escatológico pode ocorrer em qualquer momento. Antes da pregação acabar, pode voltar, meu filho. Ai, padre, Deus que me livre. Vai te confessar, meu filho. Vai procurar confissão. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que quando Cristo estiver voltando, para os seus será louvor, para os ímpios terror. Então a volta do Cristo não deve nos aterrorizar, deve nos alegrar. É a nossa libertação. O Senhor vai nos elevar com Ele. E por último, vamos lá. Ainda bem que eu estou lendo, hein? Então daqui a pouco eu pedi retratação. Vamos lá. Estou no 675. Está no Catecismo da Igreja Católica. Olha o que está aqui. Por isso que eu falo, tem que ter Bíblia e tem que ter Catecismo. Escuta isso aí. Chupa essa manga. Antes do advento de Cristo, o que é advento? A vinda. A igreja deve passar por uma provação final. Qual é esta provação? A provação que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sobre a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente para todos os problemas, à custa da apostasia da verdade. Como o ser humano não aceita mais a verdade, como a verdade da igreja está dura, então vamos abrir mão da verdade para oferecer uma solução fácil. Vamos curar câncer com aspirina. A impostura religiosa suprema é do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo. Nossa, mas fulano de tal está resolvendo tudo. Nós temos aqui abrir as janelas. A doutrina muito dura afasta as pessoas. Uma moral muito rígida está afastando o povo da igreja. Vamos adaptar a igreja ao mundo. Vamos ser mais cordiais, não é? Porque o povo não está aceitando a doutrina mais. Um messianismo falso, em que o homem se glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do Messias que veio na carne. Esta impostura anticristã já se esboça no mundo, toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica, que só pode realizar-se além dela através do juízo escatológico. Mesmo na sua forma mitigrada, a igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sobre o nome de milenarismo, sobretudo sobre a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Uma linguagem mais fácil para vocês entenderem: não é o mundo se adaptar ao ensinamento de Cristo, é a igreja se adaptar ao mundo. Se o mundo esfriou, nós temos que ser mais mornos, mais mornos. A igreja, atenção, olha o tempo que nós estamos vivendo, olha o dilúvio aí. A igreja só entrará na glória do reino através desta derradeira Páscoa,
em que seguirá seu Senhor na sua morte e na sua ressurreição. Hoje eu não entendo, tem gente na igreja que eu vou te contar, é dose. Você, quando assiste uma guerra, tem 2 exércitos guerreando. Até a vitória de um exército, tem 3 tipos de soldados. Quais são os 3 tipos? Quem sabe? Numa guerra, o que pode acontecer com o soldado? Ninguém sabe? O que pode acontecer com um soldado numa guerra? Ele pode morrer, ele pode... Não, o que pode acontecer com ele? Ele não vai suicidar, gente. Ele está lá para lutar pelo país dele. Ele vai se matar? Que loucura que é essa? O que pode acontecer com ele? Ele vai ser morto, ou ele será ferido, ou ele voltará vitorioso, são e salvo. Certo? Não tem mais o que acontecer. Ou ele é morto, ou ele é ferido, ou ele volta vitorioso da batalha. Meus irmãos, a gente não pode ficar horrorizado quando você vê os guerreiros da igreja certos caindo em campo de batalha, porque toda guerra tem os seus mortos. De vez em quando você vê algum da nossa igreja recebendo um tiro, quando eu falo assim não é real, mas uma palavra de blasfêmia, uma invenção, uma mentira, e fere a sua vida religiosa. É um ferido. E haverá no final aqueles que não foram mortos e nem feridos, mas que virão cantar a vitória. O problema é que para chegar a cantar a vitória, você tem que correr o risco de ser morto ou ferido. E as pessoas não querem, por isso não entram na batalha. Nós que estamos na batalha, e os que estão na linha de frente da batalha, meu filho, você vai receber chumbo de todo lado. Quem me acompanha no Instagram, é um tiroteio em cima de mim toda semana. Não morri ainda não. Estou na área. Mas guerra é assim. Ah, você não pode matar a pessoa? Vamos tirar as redes. Vamos cancelar. Vamos entrar no Instagram e jogar o cara no chão. Porque hoje é uma guerra também digital, né? Guerra é assim, gente. A guerra, há soldados mortos, há soldados feridos e há soldados que são vitoriosos. Quer dizer, depois da vitória, claro, os mortos serão honrados, porque foram grandes guerreiros. A minha dúvida é, quando o tempo de provação chegar, esse tanto católico que nós temos, quantos guerreiros vão se levantar? Quantos não vão se desertar? É muito difícil para uma nação quando convoca o seu exército e os soldados fogem. Eu não quero ir para a batalha, eu posso morrer lá. Se você não morre para conquistar a vitória, você morre perdendo a guerra, os invasores entram e vão matar também. Então a igreja, ela vai passar por que Jesus passou, pela morte e ressurreição. O reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por sua vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará a sua esposa descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Meus irmãos, o que o próprio catecismo acabou de nos dizer? Eu vou trocar em miúdos para quem não entendeu. O catecismo da igreja, está dizendo para mim e para você que um sinal da volta de Cristo é a própria igreja perder a fé. Aqueles que deveriam guardar a fé, adaptar a fé ao mundo, um pseudo-messianismo, preocupados muito mais em agradar do que em converter. Olha, gente, isso é muito grave. E se eu falasse isso da minha boca e não tivesse no catecismo, certamente alguém aqui pensaria: esse padre é louco. De onde ele tirou isso?
Como que um padre pode dizer que a esposa de Nosso Senhor será corrompida e o anticristo terá voz antes do final? Está no catecismo que eu li para vocês agora. Leia lá no seu, que está lá. A igreja sabe disso. Muitos santos tiveram esta revelação. O mal reinará na igreja, e poucos serão aqueles que guardarão a fé. Vocês não vão rir hoje, para não chorar amanhã, mas sigam o meu conselho. Eu sei o que eu estou falando, e Deus sabe que eu não posso falar tudo que nós sabemos. Tem coisa que é melhor você rezar e manter mais no off. Mas se você pode, tenha na sua casa o catecismo e guarde. Vai chegar o dia que não haverá mais para vender, viu? Vai chegar um dia que não haverá mais para vender. Se você tem Bíblia na sua casa, guarde. Com umas 2 boas, guarde. Vai chegar um dia que a Bíblia não vai ser como hoje, à vontade, onde você entra tem Bíblia. O ódio contra o cristianismo cresce cada vez mais. Recebi um vídeo de um pessoal com metralhadora nas mãos, lá das terras da guerra agora. Entraram numa igreja, pegaram uma imagem na Senhora das Graças, escacaram a imagem no chão. E eles falaram no idioma deles, apareceu assim: a nossa guerra não é só contra Israel, a nossa guerra é contra os cristãos. Estão crescendo cada vez mais. Agora, qual é o problema nosso? Sabe qual é o problema nosso? Não nosso, mas de alguns, para que não tenha gente cabeça dura aqui. Há tempos atrás, quando eles viram Noé construindo a arca, eles falaram a mesma coisa: isso é exagero, isso é da cabeça dele, não vai acontecer nada, isso aí é discurso apocalíptico. Aí Jesus disse: como o povo não sabia de nada, veio o dilúvio e arrastou a todos. Meus irmãos, e não sou só eu não, tem muita gente alertando o povo católico com pregações sérias e pesadas como essa. E vocês me conhecem, porque eu sou aqui, eu sou daqui. Muitos aqui me conhecem, temos que ser seminarista. Fui diácono em Cajuru, fiquei lá 2 anos, fui padre aqui na Nossa Senhora Aparecida 8 anos, continuo em Divinópolis no Frei Galvão 7 anos, então eu não sou estranho para a maioria de vocês. E vocês me conhecem. Esse tipo de pregação que eu fiz para vocês não é o tipo de pregação que eu faço. É? Não é. São pregações mais alegres, pregações mais bíblicas, pregações com histórias. Mas nesta minha última ida lá no Hesed, nós tivemos algumas reuniões fechadas com alguns padres exorcistas, pessoas estudiosas dos segredos de Fátima. Eu voltei assustado. Então é preciso deixar as coisas claras, porque quando a coisa acontecer, vocês vão poder dizer: não é que o padre Christian falou. Alguns não acreditaram. Aí ó, o dilúvio chegou e está levando a todos. Meus irmãos, deixa esse povo levar a vida como se fosse um carnaval. Preparemos o nosso espírito e a nossa família para vivermos as últimas realidades, para vivermos um tempo de perseguição, um tempo de ridicularização. Está muito difícil levar grupos para a Terra Santa. Eu iria com um grupo agora não vai mais, né? Mas sem ser a festa de Frei Galvão, na outra segunda eu ia com 35 pessoas de Maringá para a Terra Santa. O pessoal está pensando não só por causa da guerra, mas porque eles estão enfrentando lá para mudar o roteiro. Porque eu fui na Terra Santa em 2007, não vi nada disso lá, nada disso, foi tranquilo, respeitosos, os rabinos passavam do nosso lado, a gente passava do outro lado. Eles falaram que mudou demais, que agora você está rezando a via sacra com o padre, o grupo de cristãos, passam o pessoal da sinagoga, os judeus, cospem no padre, e você não pode fazer nada, porque é a casa deles. Você está com a cruz, eles empurram a cruz, os menininhos pequenininhos chutam,
Ele disse: está muito difícil ir na Terra Santa. Fazer a Via Sacra está cada vez mais desafiador. Se a gente antes rezava e ninguém fazia nada, a gente está rezando, eles estão cuspindo, estão tirando a cruz, falam palavras que a gente não entende, mas xingando, e olha para os freis e xingam. Tem até uma reportagem no Instagram, eu vi hoje, um repórter achou que isso era da cabeça dos cristãos. Falando, isso não acontece. Esses padres inventando isso. Então ele vestiu de frei e saiu com frei em Jerusalém. O repórter perdeu a estribeira. O repórter arrancou o hábito e falou: olha aqui, ó, vocês vão me desculpar. Ele fala o idioma deles: eu não sou frei, eu sou um repórter, eu sou da CNN, não dá para conviver com vocês assim. Aí com ele, eles afastaram. Mas ele ouviu o palavrão, teve o hábito cuspido, uma cruz que ele estava, eles puxaram, aí tinha aquele tanto, uns 15, ele era um, ele falou quietinho, ele falou: se está difícil, o ódio está crescendo cada vez mais sobre os cristãos, com um detalhe: a turma do amor e a turma do ódio. Para muitos, a turma do ódio são os cristãos. Simples assim. Não aceitam, não se abrem, não aceitam as novidades, não aceitam as novas famílias, não aceitam o aborto, não aceitam a droga. E começam assim. Eles vão comendo pela beirada, até que a perseguição ela vai crescendo e crescerá cada vez mais. Peçamos ao Senhor esta graça, que nós vamos agora adorá-lo. Peçamos ao Senhor uma graça só, é o que eu rezo sempre. Eu não quero ser um covarde. Eu quero falar para Jesus o que São Paulo disse: custe o que me custar, que perca minha mãe, que perca os meus sobrinhos, nós não vamos, e eu não vou me adaptar a este mundo. Eu quero dizer a Jesus, morto ou vivo: Senhor, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Nunca neguei o seu nome, nunca neguei a nossa fé, nunca neguei o amor da Nossa Senhora. Se você não firmar a sua fé, você vai negar Jesus Cristo. Escute o que eu estou te avisando. Se você não firmar a sua fé, você vai negar Jesus Cristo e você vai perder a sua alma. As coisas estão piores do que você pensa. E aí a coisa virá rápido, não virá devagar. A hora que começar a acontecer, acontecerá rápido. Então nas suas orações peça: Senhor, dai-me a graça de jamais te negar, de jamais te trair. Porque aquele que te trair perante os homens e te negar perante os homens, o Senhor também me negará perante o meu Pai. Jesus vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Não temam aquele que mata o seu corpo, mas não pode fazer nada com a sua alma. Temei sim aquele que pode julgar o seu corpo e a sua alma no inferno. Sejamos como os primeiros cristãos. Se não, espero que não chegue o dia. Mas se chegar o dia de na rua fomos motivo de chacota, se eles cuspirem em nós e se começarem a matar alguns de nós, não voltemos atrás. A vitória pertence àqueles que não negam o Senhor. Se Jesus sofreu por nós, o mínimo que nós podemos fazer é sofrer também por Ele. E se nós nos unimos como a grande família de Deus, eu tenho certeza que muita gente aqui tem no coração esta vontade, de quando chegar a hora, você vai dizer: eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar o meu Jesus. E finalizo com um testemunho. Queria que fosse queria que fosse católico, mas não é, mas o testemunho serve porque é um pastor. Pastor foi preso lá nesta guerra que aconteceu, e eles deram para ele 3 chances dele negar a Cristo e ele seria solto. Na primeira ele não negou, na segunda ele não negou, na terceira trouxe a mulher dele um filho adolescente, e falou com ele: é a terceira vez, se você não negar, nós vamos matar você na frente deles, e você não imagina o que nós vamos fazer com eles depois que você estiver morto. Basta você dizer que nega. Claro, ele chorando, tremendo, ele olhou
para a sua família e disse assim: nos encontramos no céu. E não negou. Matou, não matou nem a mulher nem o menino, mas matou ele na frente da mulher e do filho. Olha a fé de um cara desse. Olhou para a mulher e o filho e disse: nós nos encontramos no céu. O que esse cara tinha? Certeza absoluta de algo melhor, maior. Minha pergunta é: você tem essa fé? Você acredita na vida eterna? Você acredita que Jesus está vivo, esperando por você e que Ele quer você com Ele para sempre? Se você acredita, você enfrenta tudo e todas as coisas. Você não vai perdê-lo de vista. Se os santos conseguiram, a gente também consegue, porque eles servem o Deus que a gente serve. Se São Maximiliano, que era padre, deu a vida por uma família, eu que sou padre, eu estou disposto a dar a minha vida pelas famílias. Se tantas jovens consagraram a sua virgindade à Virgem, eu acredito que as jovens de hoje também conseguem. Se eles foram santos, nós também podemos ser santos. Então rezemos sempre: Senhor, dai-me uma fé inabalável, capaz de entregar, se necessário for, a minha vida por Ti. Uma só coisa eu quero: lutar, terminar a minha carreira, não ser um covarde e, acima de tudo, guardar a minha fé, custe o que custar. Que o Senhor nos abençoe, que a Virgem Maria nos cubra com seu manto maternal, que São José nos conduza rumo à vitória, e tenha certeza, nós não entramos no campo de batalha sozinho. Conosco os santos anjos e os arcanjos lutarão a nosso favor, e quem está com Deus já é mais do que vitorioso. Ao Senhor Jesus, autor da nossa fé, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está disposto a lutar pela sua família e por Jesus, dá uma grande salva de palmas ao Senhor.